Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara instaura a comissão especial de inquérito envolvendo o Internacional Shopping de Guarulhos. Comissão avalia projeto que prevê filmagem e registro fotográfico de entregas de mercadorias no setor público. Vereadores aprovam em primeira votação proposta que obriga creches particulares a instalarem câmeras de monitoramento. Câmara Municipal e secretarias do Executivo apresentam previsão orçamentária para o próximo ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal da Câmara. O presidente da Câmara, Martelo, recebeu no último dia 4 representantes dos conselhos tutelares de Guarulhos. Eles vieram reivindicar maior cobertura do serviço e melhores condições de trabalho. No último dia 4, o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, recebeu no plenário do Legislativo representantes dos conselhos tutelares de Guarulhos. Eles entregaram um documento solicitando melhorias no projeto de lei 2901, apresentado pelo Executivo Municipal, que trata do assunto e já tramita na Casa. O PL altera a redação de alguns artigos da lei que regulamenta os conselhos tutelares, modifica detalhes do processo de eleição dos conselheiros, mas não prevê as melhorias que os conselheiros gostariam de ver contempladas. Entre as reivindicações estão a ampliação do número de conselhos e melhores condições de trabalho, como o incremento do aparato tecnológico utilizado para atendimento ao público. O presidente Martelo falou sobre os pedidos que recebeu e se colocou à disposição para ajudar no que for possível. Estão reivindicando mais duas gestões, né? Para que Guarulhos seja realmente coberto com o Conselho Tutelar. E estão reivindicando também algum reajustezinho do Vale Refeição, os dias que trabalham, sábado e domingo, feriado não recebem, e pedem um pouco mais de atenção para eles poderem realmente ajudar mais nos casos que venham acontecer na nossa cidade. Inclusive 24 horas por dia. Então a gente está aqui, trouxeram uma reivindicação por escrito, a gente vai passar para os vereadores, o que a gente puder ajudar, vamos ajudar com certeza. Hoje a cidade conta com 6 conselhos tutelares. A presidente do Conselho da Região do Pimentas, Sonidelane Cristina Mesquita, ressaltou a necessidade da ampliação das unidades de atendimento e do reconhecimento da importância dos conselhos para as políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele recomenda que a cada 100 mil habitantes nós tenhamos um conselho tutelar. Hoje nós temos 6 conselhos na cidade. Então nós estamos pedindo mais 2. O Executivo já nos sinalizou a implantação de mais um conselho na região do Pimentas, mas estamos pedindo pelo menos mais um para a região central, para ajudar a distribuição do território ali da região do centro e região do Tabuão. Então pelo menos mais um. Então seriam 2 conselhos tutelares para o próximo pleito. E também o reconhecimento da função, do exercício, da relevância pública do conselheiro tutelar, também nos seus benefícios, como, por exemplo, a sua ajuda de custo. Nós não temos vínculo empregatício, mas que seja revista essa ajuda de custo na situação que está hoje. Nós estamos disponível ao município para esta ação, para esta missão, todos os dias, em todos os horários. Então, que seja revista, que seja à altura da relevância pública que é dada à função do conselheiro tutelar. No próximo dia 16, os conselheiros farão uma reunião na sede de Bom Sucesso. Todos os vereadores foram convidados a participar do evento e conhecer a estrutura do local. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que regulamenta e traz parâmetros para o funcionamento das feiras livres no município de Guarulhos, recebeu parecer favorável da Comissão de Obras. A gente conversa agora com o vereador Romildo Santos, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos aqui da Câmara. Durante a manhã desta sexta-feira, a comissão se reuniu de maneira extraordinária para analisar um projeto de lei que regulamenta as feiras livres aqui em Guarulhos. O projeto foi enviado pelo Executivo Municipal. O vereador agora atende a nossa reportagem e vai falar para a gente um pouquinho do resumo desse projeto e como a comissão avaliou, que parecer a comissão emitiu. Vereador, obrigado por falar com a gente, viu? Que isso, Leandro. Muito obrigado a você. Bom dia a todos. Na realidade, a Comissão de Obras e Serviços Públicos se reuniu essa manhã, como você disse,
para analisar o projeto das feiras livres do município de Guarulhos. Precisamos regulamentar o mais rápido possível as feiras livres na cidade de Guarulhos, e foi importante também, e junto a esse projeto, nós temos também as feiras noturnas, que funcionarão das 19 às 22 horas. Essas feiras noturnas facilitarão bastante, principalmente para aquelas famílias que trabalham durante o dia inteiro, marido e mulher, né? E aí não tem tempo, às vezes é uma folga por semana e acaba não pegando uma feira próxima da sua casa. E vão ter aí todos os alimentos, né, as frutas e verduras fresquinhas dentro dos condomínios, né, e na sua região com maior comodidade. É muito importante ressaltar também que tem alguns itens dentro da lei, alguns artigos também que regulamentam aquela pessoa que já está há mais de 5 anos com a sua barraca de feira e de repente se aposenta e pode passar para o seu sucessor direto, né, filho ou filha, né, que queira dar continuidade, e se assim for, ela tiver mais de 5 anos também, se ela quiser repassar para alguma outra pessoa, ela vai poder fazer isso. Então, nós fizemos reuniões aí com o Sindicato dos Feirantes da cidade de Guarulhos, fizemos reuniões com vários membros, tanto da diretoria do sindicato como de feirantes, dos maiores segmentos de frutas e verduras, ou pastéis e tal, né? E eles concordaram e pediram a aprovação o mais rápido possível, que eles também estão de acordo com essa nova lei que está na Câmara Municipal para ser passada pelas comissões pertinentes, temáticas, e assim, depois da CCJ, e vir para a plenária para a votação. Eu acho que vai ser um grande ganho aí para a categoria dos feirantes e para a população de Guarulhos. Só para a gente deixar bem claro, então, vereador, o parecer da comissão foi favorável, né? Foi favorável. Já anterior a algumas outras leis, estou no meu 4º mandato, eu lembro de uma lei também que favoreceu não só os feirantes, mas favoreceu também os munícipes, onde existem feiras livres na cidade de Guarulhos, né, que eles têm um desconto aí no IPTU deles, né? Foi um grande projeto de um vereador, né? Então acho que cada vez mais a gente tem que avançar para poder melhorar, não só para quem está trabalhando e servindo a população, mas para aqueles também que, de certa maneira, acabam sendo prejudicados, né, na entrada e saída dos seus veículos em determinados horários, né? Não podem sair. O nosso sonho é fazer aí varejões, como do Parque Sindicato, que é uma referência na cidade de Guarulhos. Quem sabe a gente consiga ainda espaços em todas as regiões para poder atender as pessoas com maior comodidade, com estacionamento, com segurança, né? E também não atrapalhe o trânsito nas ruas, nas residências, né? Ok, vereador, obrigado por atender a gente, viu? Forte abraço. Obrigado, Deus abençoe. Fica com Deus. Bom fim de semana. A todos nós, para nós. Este, portanto, foi um breve resumo aí da reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos que aconteceu na manhã deste dia 4 de novembro, de maneira virtual. A proposta que fixa o salário dos arquitetos do setor público de Guarulhos passou pela Comissão de Finanças da Câmara. Veja os detalhes. A Comissão de Finanças e Orçamento avaliou 5 projetos de lei de autoria do Executivo guarulhense na reunião de 7 de novembro. Todas as propostas tiveram parecer favorável. Entre elas, a fixação do salário dos arquitetos da administração pública direta. O presidente da comissão, vereador Geraldo Celestino, do PSC, comentou o projeto. Dentro do salário dessa categoria, existia uma discrepância, tá? Diferença salarial. Um arquiteto ganhava um valor, outro ganhava outro. E eles entraram com uma ação judicial para o governo equiparar o salário de toda a categoria. Então, eles obtiveram aí uma resposta positiva do judiciário, ganharam a ação. O executivo preparou esse projeto, encaminhou para a Câmara Municipal e estamos discutindo com eles aí a aprovação desse projeto o mais urgente possível, porque faz muitos anos que eles estão nessa luta. E agora os engenheiros também querem a equiparação com o piso nacional da categoria. Então, vai ser uma discussão um pouquinho longa, então nós vamos priorizar o projeto que já está na casa, que são dos arquitetos, e posteriormente discutir junto com o Executivo a questão dos engenheiros também do nosso município. Os demais projetos com parecer favorável propõem mudanças na lei sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais quanto ao prazo de posse de gestantes e sexta parte. Instituição do programa de distribuição de brinquedos e jogos pedagógicos a alunos de escolas públicas municipais. Adequação do quadro de servidores da Prefeitura para absorver funcionários do extinto SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
e a delegação, por meio de parceria público-privada, da prestação de serviços de atenção à saúde e apoio à operação do novo Hospital Infanto-Juvenil de Guarulhos. Na sessão ordinária realizada no dia 7 de novembro, a Câmara de Guarulhos aprovou 3 projetos de lei em segunda discussão. A Câmara de Guarulhos realizou a 41ª sessão ordinária na última segunda-feira, dia 7 de novembro. Durante o grande expediente, foram aprovados 15 requerimentos e 2 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Na ordem do dia, foram aprovados 3 projetos de lei em segunda discussão e votação. O primeiro deles foi elaborado pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do União Brasil. O item obriga a sinalização dos terminais telefônicos de uso público com o objetivo de evitar acidentes envolvendo pessoas com deficiência visual. O segundo projeto aprovado é de autoria de Geraldo Celestino, do PSC. A propositura estabelece faixa preferencial para motocicletas nos semáforos das principais vias públicas de Guarulhos. Além disso, foi aprovado um projeto do vereador Alexandre Dentista, do PSD, que cria o serviço Disque Dengue. Com aprovação em segunda votação, todos os 3 itens seguem para a sanção ou veto do prefeito. Durante a sessão, também foi instaurada uma comissão especial de inquérito envolvendo o International Shopping de Guarulhos. O International Shopping de Guarulhos será investigado em uma comissão especial de inquérito instaurada durante a última sessão ordinária, dia 7 de novembro. Possíveis irregularidades envolvendo o empreendimento já foram apontadas por uma comissão de estudos presidida pelo vereador Edmilson, do PSOL. O parlamentar explicou a decisão de aprofundar as análises por meio de uma comissão de inquérito. É apenas a sequência de um trabalho que iniciou com a Comissão Especial de Estudos, mas infelizmente essa comissão nós não conseguimos concluir os trabalhos porque faltou que os responsáveis, os administradores do empreendimento Shopping Internacional viessem até aqui. Nós convidamos várias vezes e eles não vieram. E nós só temos força de convocar se for uma comissão especial de inquérito. Então, por isso que a gente propôs uma comissão especial de inquérito, ela foi constituída, os vereadores foram indicados hoje e nós vamos iniciar os nossos trabalhos já essa semana para poder chegar todas as informações, inclusive de ouvir os representantes do empreendimento, para que a gente possa fazer um relatório e cobrar providências sobre as questões que estão acontecendo lá, que são graves, né? Obstrução de corredores de rota de fuga, utilização de área contaminada, lojas ali situadas que não têm a licença de funcionamento, não tem o alvará sanitário, enfim, todas essas coisas nós vamos ter muito mais condições agora de investigar. A Câmara Temática de Serviços Públicos do Legislativo Guarulhense foi conhecer o Natal Sustentável de Guararema. Ao mesmo tempo em que deixa a cidade bonita e atraente para moradores e turistas, a iniciativa ajuda na destinação de parte dos resíduos sólidos. Como diz a música, então é Natal. Mas já? Calma que a gente explica. A Câmara Temática de Serviços Públicos do Legislativo Guarulhense visitou, no último dia 8 de novembro, a cidade de Guararema, no interior de São Paulo. Os integrantes da CTPP conheceram o galpão de trabalho mantido pela Prefeitura, em que são feitos os enfeites para o projeto Cidade Natal. Maior evento de Guararema, o projeto atrai todos os anos quase 700 mil turistas e gera cerca de 1.200 empregos diretos no período. Os enfeites são produzidos com garrafas PET coletadas em um dos 11 pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade ou arrecadados em campanhas em escolas públicas e particulares. Outra parte do material vem da empresa Guará Recicla, uma cooperativa de reciclagem que recebe cerca de 42 toneladas de material por mês. O secretário de Cultura e Turismo de Guararema, Matheus Sartori, explica que o evento não é só para o turista, mas também tem foco na zeladoria da cidade e na qualidade de vida do morador local.
movimenta muito a economia da cidade e isso faz com que, e é muito importante ressaltar, né, tem muitas pessoas que acham que tudo isso que é feito é para o turista, mas na verdade a gente prepara a cidade com essa magia do Natal para recebermos bem o turista, mas é feito para o guararemense e toda essa infra de melhoria da cidade, porque se você passar nos pontos turísticos, tudo está sendo reformado, está sendo organizado, pintado, o centro da cidade bem cuidado, a economia aquece, gera novos impostos, recolhimentos para que a gente mantenha essa qualidade de vida do guararemense ao longo do ano. No galpão de cerca de 5.000 metros quadrados, o material é limpo, pintado e recebe o acabamento adequado para decorar a cidade. O trabalho é executado por uma empresa contratada por meio de licitação. O coordenador de projetos estratégicos da Câmara de Guarulhos, Devanildo Damião, disse que a iniciativa de usar material reciclado na decoração é muito inteligente e pretende levar a ideia para decorar as praças de Guarulhos e, ao mesmo tempo, auxiliar na questão dos resíduos sólidos. Nós, dentro da Câmara Temática, né, de Serviços Públicos, nós visitamos alguns centros de triagens, visitamos no centro de reciclagem e sempre surge aquela dúvida, né, da destinação do material. E eles desenvolveram aqui em Guararema uma solução muito inteligente, que é utilizar, né, todos os elementos PET para decoração. Então nós viemos, né, imbuídos de saber como se desenvolveu esse processo, como é feita a governança, qual é a participação do poder público, qual tipo de lei que pode ajudar nesse processo, porque efetivamente é um projeto de grande sucesso e já tem mais de uma década, né? O material utilizado dura cerca de 10 anos. Depois, o que não serve mais é incinerado. A estimativa de custo do projeto gira em torno de 6 milhões de reais. Mesmo o valor do crescimento da economia local no período, o que faz do projeto Cidade Natal uma iniciativa totalmente sustentável em todos os sentidos. Valor significativo para o município, que tem um orçamento de cerca de 300 milhões de reais. Matheus destaca a importância de trazer o turista, não apenas no final do ano, mas também em outros períodos. A gente tem que lembrar que a pessoa está vindo aqui, ela visitou a cidade, ela veio no Natal e a gente faz essa pesquisa de demanda no período do Natal. As pessoas voltam depois. Então tem aquele turista que vem, fica um dia, visita, tem as pessoas que ocupam. Os hotéis da cidade, então, bombam, né? Então está tudo lotado, depois eles voltam para viver a cidade num outro momento, porque muita gente na rua, você tem aquela experiência, mas é legal vir para fazer um passeio no Rio, para visitar os atrativos, para experimentar uma gastronomia típica, visitar uma festa típica da cidade como temos aqui na freguesia. Então o Natal, ele ali ao longo daquele dia, ele tem assim uma movimentação, mas ele convida as pessoas para visitarem Guararema ao longo do ano. E a seguir, a comissão avalia projeto que prevê o registro fotográfico e filmagem durante entregas de mercadorias no setor público. Voltamos em instantes. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 9 itens durante reunião na última quarta-feira. Confira o resumo das análises. 9 itens foram analisados durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça no último dia 9. A emenda aditiva da DUD ao projeto do vereador Lamé, do MDB, que obriga a permanência de guarda-vidas nas áreas de lazer privadas, recebeu parecer favorável. A emenda exclui os condomínios residenciais da obrigatoriedade. Parecer favorável também foi dado à emenda aditiva a outro projeto do mesmo autor, que obriga casas de repouso para idosos a instalarem câmeras de vídeo nos estabelecimentos. Alguns itens receberam parecer contrário por conta de vício de iniciativa. Os textos ferem a competência do Poder Executivo. São eles: o projeto de geleia protetor do PSDB, que cria o programa de atenção às pessoas com transtorno de acumulação compulsiva de animais, e a emenda modificativa ao texto do vereador Lamé, que obriga as empresas responsáveis pelos telefones públicos no município a fiscalizar e retirar toda a publicidade pornográfica visual e escrita nos aparelhos. A propositura de Lucas Sanches, do PP,
que obriga a divulgação online dos estoques dos medicamentos das farmácias municipais que integram o SUS, também recebeu parecer contrário, pois já existe lei publicada sobre o tema. A CCJ ainda rejeitou o substitutivo ao projeto de resolução de Sérgio Magnon do Patriota, que institui a carteira de identidade funcional dos membros do Poder Legislativo em Guarulhos. Por conta de alguns dispositivos no texto, a medida deveria ser apresentada como projeto de lei e não como projeto de resolução. A comissão ainda decidiu manter o veto ao substitutivo ao projeto de Maurício Brinquinho, do PT, que fala sobre o projeto Escola Segura, balizando as ações do poder público sobre a segurança escolar. Por ferir a competência do Poder Executivo Municipal, o veto foi justificado pela Prefeitura e mantido pela comissão. Por fim, os autores de 2 projetos vão receber memorandos para ajustarem os textos, a fim de que a CCJ possa emitir parecer. A vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que propõe uma campanha de conscientização nas escolas municipais sobre a posse e propriedade de animais domésticos, e os vereadores Geraldo Celestino e Pastor Anistaldo, ambos do PSC, que desejam alterar uma lei de 2017 sobre a instalação de equipamentos e brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida em praças, parques, clubes, escolas municipais, centros de educação privados e espaços de lazer abertos ao público em geral. O projeto que prevê filmagem e registro fotográfico de entregas de mercadorias no setor público foi um dos destaques da reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Na reunião de 9 de novembro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico emitiu parecer a 3 projetos de lei. A proposta do vereador Paulo Roberto, do PTB, que determina que o fornecedor faça o registro fotográfico e ou filmagem da entrega de materiais, alimentos e demais produtos adquiridos pelo poder público, recebeu parecer favorável. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, comentou a proposta. Projeto de grande importância, eu que sempre preservei a transparência, eu vejo como um projeto muito importante para a cidade. É de grande relevância porque vai trazer transparência não só com a questão sobre a validade, mas também a entrega do produto que está sendo entregue dentro dos departamentos e das secretarias. Também obteve parecer favorável um projeto de 2018 que proíbe a ampliação ou instalação de aterro sanitário ou similar e o recebimento de resíduos e rejeitos sólidos na área de proteção ambiental APA Cabuçu Tanque Grande. A autoria do vereador Edmilson do PSOL e do então vereador Zé Luiz. A comissão deu parecer contrário à proposta que prevê desconto no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, a munícipes que adotarem cão ou gato em situação de rua. O projeto foi apresentado pelo vereador Geleia Protetor, do PSDB. A Comissão de Higiene e Saúde Pública deu parecer favorável ao projeto que autoriza a realização de uma parceria público-privada para a operação do Hospital Infanto Juvenil em Guarulhos. 6 itens foram analisados pela Comissão de Higiene e Saúde Pública no último dia 9 de novembro. Entre eles, destaque para o parecer favorável ao projeto do Executivo sobre o Hospital Infanto Juvenil. O texto delega, por meio de parceria público-privada, mediante licitação, a prestação de serviços do Hospital Infanto Juvenil de Guarulhos, incluindo construção, equipagem, operação e manutenção. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, falou sobre a importância da propositura. Quando se fala de saúde, é importantíssimo para o nosso município, para o nosso país, com a crise econômica, com o desemprego que nós estamos passando. Quando o pai de família perde o emprego, a primeira coisa que ele cancela é o convênio médico e a escola particular do filho. E para onde migra essa população? Migra para o hospital público. E hoje o Hospital da Criança de Guarulhos não está comportando. É uma cidade de 1.300.000 habitantes. E para melhorar o atendimento, o prefeito mandou esse projeto para a Câmara, onde ele vai fazer uma parceria pública-privada, vai construir um grande hospital infantil aqui no município de Guarulhos para melhorar o atendimento da população e amenizar a situação caótica hoje que essa população passa, não por culpa do município, não por culpa do governo do estado. O Brasil é um dos poucos países que nós temos a saúde gratuita, o serviço único da saúde, então carece muito de investimento público.
Outros 4 projetos receberam parecer favorável. O texto de Jaime Júnior, do Partido Republicanos, que obriga a publicação de informações sobre os serviços de saúde e de plantões médicos nas unidades do SUS, e 3 propostas do Executivo Municipal. A que regulamenta e organiza o funcionamento das feiras públicas, a que cria o programa de distribuição de ovos de chocolate aos alunos da rede municipal de ensino e a que institui a política municipal de desenvolvimento de pessoas da Secretaria da Saúde. O substitutivo ao projeto da vereadora Márcia Taschetti, do PP, que institui e define a telemedicina como forma de atendimento médico em toda a rede de saúde pública de Guarulhos, ainda não recebeu parecer. A comissão decidiu enviar um ofício ao Executivo para consultar a viabilidade e os custos que envolvem a proposta. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que obriga hospitais e outros equipamentos de saúde a notificarem o uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes por crianças e adolescentes. 11 itens foram analisados pela Comissão de Direitos Humanos durante a reunião do último dia 9. 10 receberam parecer favorável. Entre eles, o texto do vereador Luiz da Sede, do PSD, que obriga os equipamentos de saúde a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica e entorpecentes por crianças e adolescentes. Presidente da comissão, Wesley Casaforte, do PSB, falou sobre a medida. Eu entendo esse projeto com bons olhos, porque muitas das vezes a criança ou adolescente não propaga isso para os pais e os pais muitas das vezes nem sabem a utilização do mesmo. Então, quando traz essa transparência diante dos pais, eu acho que é uma questão muito importante. Tendo em vista a grande preocupação que a gente passamos vivenciando um momento pandêmico, onde trouxe uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, e que muitas dessas crianças, infelizmente, com o envolvimento de amizades, acabam se utilizando de substâncias alcoólicas e também substâncias químicas também, e acabam prejudicando. Então, quanto a essa transparência, eu acredito que seja um projeto que vai auxiliar muito dentro do município de Guarulhos. Também receberam parecer favorável os seguintes projetos. A propositura de autoria de Paulo Roberto, do PTB, que incentiva o plantio de árvores no município. 2 PLs de Sandra Gileno, do Patriota. Um deles dá prioridade no trâmite de processos administrativos que tenham pessoas idosas como parte na Rede Fácil. E o outro cria um banco de dados de armazenamento de perfil genético de pessoas em situação de rua, sem documento de identificação e falecidas em condição de indigente. Além disso, também foi aprovado o texto de Carol Ribeiro, do PSDB, que fala sobre instalação de fraldários para uso de pessoas com deficiência e idosos nos locais públicos ou privados em que circulem mais de 1.000 pessoas por dia. Da vereadora Janete Rocha Pietá, 2 projetos foram aprovados. Um a respeito do programa Casa Dia da Pessoa Idosa e outro que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Democracia e da Paz e contra a militarização da política. O colega de partido, Maurício Brinquinho, também teve 2 textos analisados. Um que dispõe sobre semáforos adaptados para daltônicos e outro que institui no município o Dia do Pedal Solidário. Edmilson, do PSOL, teve um texto avaliado de maneira positiva. O parlamentar quer instituir o exame pré-natal masculino em Guarulhos para apoiar a participação dos pais no acompanhamento da gravidez. Apenas uma propositura recebeu parecer contrário. O texto, assinado por diversos vereadores, determina que nas escolas municipais de Guarulhos fica vedada a divulgação, distribuição e exposição de material didático contendo orientações sobre a diversidade sexual. Mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes que precisem mudar de casa de uma hora para outra poderão ter prioridade na hora de solicitar matrícula ou pedir transferência em escolas municipais de Guarulhos. O projeto de lei que trata desse benefício foi avaliado pela Comissão de Educação. Em reunião no dia 9 de novembro, a Comissão de Educação emitiu parecer favorável ao projeto que garante prioridade na matrícula ou transferência nas escolas municipais de Guarulhos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e seus dependentes em caso de mudança repentina de domicílio. De autoria do vereador Jaime Júnior, do Republicanos, a proposta prevê que essa condição seja comprovada mediante registro de ocorrência policial ou processo de violência doméstica e familiar em curso. O presidente da comissão, vereador Lauri Rocha, do PSD, comentou o projeto. Esse projeto é importante, mesmo porque às vezes a mulher ela troca o domicílio dela
e às vezes é longe, então ela teria uma prioridade para matricular os filhos próximo a onde ela está nesse novo domicílio. Mas também tem uma polêmica, porque né, quando nós firmamos essa lei, dali passa a ser obrigatório. E como todo mundo sabe, nós vamos ter várias polêmicas lá na Secretaria de Educação, com várias mães exigindo naquela escola ao lado que ela mudou, sendo que lá talvez não tivesse mais vagas e já tivesse as crianças, a quantidade de crianças já estivesse superlotada. Então, é um projeto polêmico, nós demos parecer favorável, mas o plenário é soberano e eles vão decidir se são a favor ou não. A Câmara de Guarulhos vai promover 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A iniciativa, que envolve palestras e debates, é da Procuradoria Especial da Mulher. As vereadoras da Câmara de Guarulhos vão promover 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A partir da terceira semana de novembro, serão realizados debates e palestras sobre a prevenção e a superação dos diversos tipos de violência sofridos pelas mulheres. Procuradora Especial da Mulher, a vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, destacou alguns dos temas que serão desenvolvidos na Câmara nesse período. Dia 25 de novembro, aqui na Câmara dos Vereadores, vamos fazer uma solenidade para marcar o Dia Internacional contra a Violência Doméstica, mas também tem outros dias importantes que também são os 21 dias de ativismo. Então, em cada data que nós hoje nos reunimos para falar sobre esse tema, nós vamos aproveitar, né, aqui na nossa Câmara, o pequeno expediente, e cada dia vai ser marcado por uma política pública dirigida à mulher contra a violência doméstica. Então, vamos falar sobre o racismo, vamos também mostrar a nossa atividade que vai ser feita dia 25 de novembro, vamos falar também sobre a AIDS, que é muito importante, vamos falar sobre os direitos humanos. Então, assim, vai ser um dia para cada atividade dos 21 dias de violência contra a mulher. O evento comemorativo ao Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher acontece na Câmara Municipal na sexta-feira, dia 25, às 10 horas da manhã. A Comissão de Segurança Pública do Legislativo emitiu 4 pareceres favoráveis durante a reunião realizada no dia 9 de novembro. A Comissão de Segurança Pública da Câmara de Guarulhos se reuniu nesta quarta-feira, dia 9, para discutir o parecer de 4 proposituras. Os vereadores foram favoráveis a um projeto da Prefeitura que trata da folga mérito e elogio aos profissionais da Guarda Civil Municipal. O projeto determina que esses reconhecimentos serão dados aos profissionais que, no exercício de sua função, pratiquem atos que denotem coragem, desprendimento e dedicação no atendimento de ocorrência ou outra situação atípica. Presidente da comissão, Luiz da Sede, do PSD, justificou o parecer favorável. Projeto muito bom, um projeto que a Guarda Municipal merece, porque a Polícia Militar já tem, a gente vê, e a Guarda Municipal que faz um trabalho maravilhoso na cidade de Guarulhos, eu acho que não só em Guarulhos, o Brasil inteiro, mas principalmente em Guarulhos, merece esse prêmio, que é muito bacana. E a gente tomou essa decisão, eu junto com o Gilvão, o outro vereador não está, mas também já concordou que o projeto é bom. E a gente fica feliz também da Guarda Municipal participar, pelo menos desses benefícios tão pouco, mas para eles é tão bom. Então a gente fica feliz. Outra proposta analisada positivamente foi elaborada por Paulo Roberto, do PTB. O item cria os selos Parceira Delas e Parceira Delas Mais, destinados a empresas que contribuam com ações de valorização e defesa dos direitos da mulher, além da contratação de mulheres que sofreram violência doméstica. Também receberam parecer favorável um substitutivo a projeto do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que proíbe a comercialização do cobre e alumínio sem origem no município. Além de um projeto da Prefeitura sobre a cobrança dos danos causados ao patrimônio público por condutores de veículos envolvidos em acidentes de trânsito ou por pessoas envolvidas em práticas de vandalismo. 3 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e votação na última sessão ordinária, no dia 9. Entre eles está a proposta que obriga as creches particulares do município a instalarem câmeras de monitoramento.
Na última quarta-feira, dia 9, a Câmara de Guarulhos realizou a 42ª sessão ordinária. Durante o grande expediente, foi aprovado apenas um requerimento. Já na ordem do dia, foram aprovados 3 projetos de lei em primeira discussão. O primeiro deles foi elaborado pelo vereador Gilvan Passos, do PSD. O item prevê a entrega de uma cópia do Estatuto da Criança e do Adolescente no ato da matrícula nas escolas da rede municipal de ensino. O segundo projeto aprovado é de autoria de Lamé, do MDB. A propositura obriga as escolas infantis particulares, creches e berçários a instalarem câmeras de vídeo em seus estabelecimentos. Além disso, foi aprovado um projeto do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que obriga a Prefeitura a divulgar a lista de inscritos nos programas habitacionais do município no site oficial da Prefeitura de Guarulhos. Os projetos aprovados ainda dependem de segunda discussão e votação em plenário. Uma comissão de dirigentes da maternidade Jesus, José e Maria visitou o Legislativo durante a sessão de quarta-feira. Eles reivindicam ao município o pagamento de um crédito suplementar no valor de R$5,5 milhões. Durante sessão ordinária realizada dia 9 de novembro, uma comissão formada por dirigentes da maternidade Jesus, José e Maria, JJM, se reuniu com os vereadores da Câmara de Guarulhos para reivindicar aumento no valor da subvenção paga pelo município. O presidente da maternidade, Nelson Fernandes Júnior, pediu o apoio dos parlamentares. O apoio dos senhores para nós conseguirmos aprovar para o orçamento deste ano uma suplementação de R$5,5 milhões necessários para nós conseguirmos encerrar o ano com qualidade, garantindo a segurança, garantindo a qualidade do atendimento. Esse pedido já foi feito à Secretaria de Saúde. Dr. Ricardo Rui reconheceu a importância e a precisão do pedido que estamos fazendo para que consigamos fechar as contas desse ano. Certamente essa discussão vai vir para a Câmara e nós esperamos, vereador Geraldo especialmente, que todos os vereadores apoiem esse nosso pleito por 2 razões. Primeiro, nós estamos sem reajuste no nosso convênio há 6 anos. 6 anos, caros vereadores, pelo INPC 40% de inflação, sendo que saúde normalmente a gente tem uma inflação ainda maior. E o segundo ponto, nós temos que repor todos os nossos equipamentos que são da data da fundação, da data do início da operação, desculpe, há 20 anos atrás. E nós temos mais um ano pela frente e não podemos ficar com o mesmo orçamento. Então, nesse sentido, é o segundo pedido de apoio que eu faço aos senhores para aprovar o nosso orçamento do ano que vem, de 2023, que hoje nós temos um contrato de subvenção com o município na ordem de R$30 milhões ano. Nós precisamos que para o ano que vem, esse contrato de subvenção, esse convênio de subvenção seja na ordem de R$40 milhões. O dirigente ainda convidou o público para participar da Caminhada do Bem, que será realizada dia 20 de novembro. O evento é promovido em prol da finalização do Instituto da Mulher. O presidente da Casa Legislativa, Martelo, do PDT, agradeceu a visita da comissão e ressaltou a importância da maternidade para Guarulhos. Eu tenho a certeza que aqui, essa casa está sempre à disposição. Principalmente quem é raiz, né? Guarulhense raiz, que é o JJM, que é as pessoas que trabalham de coração. Estamos sempre à disposição. Vice-líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, também reforçou a relevância do trabalho realizado pela maternidade JJM e a necessidade de atualizar os valores pagos pelo município. Hoje nós recebemos aqui
a diretoria do JJM, o Nelsinho esteve aqui com a gente, com toda a sua diretoria, reivindicando que a Câmara aumente esse valor. Eu estou presidindo a Comissão de Orçamento, só que a subvenção social vai vir num projeto apartado, que deve chegar aqui em breve, aqui no mês de dezembro, para nós votarmos. Então nós conversamos com todos os vereadores, vamos conversar com o prefeito para aumentar a verba para o JJM, haja visto o grande trabalho social que eles realizam, principalmente quando se trata de saúde pública e quando se trata de maternidade. Milhares e milhares de mães não têm condições e hoje, com a crise que o país passa, a maioria dos pais que perdem o emprego, a coisa que ele cancela é o convênio médico, então eles migram para a saúde pública. E o JJM presta esse serviço aqui no município, é um serviço de primeiro mundo. Queria que um dia que vocês fossem conhecer lá, ir lá com a TV Câmara, conhecer a maternidade do JJM, é um exemplo para Guarulhos e é um exemplo para o Brasil. Outros parlamentares também utilizaram a tribuna para demonstrar apoio ao pedido da maternidade JJM. A Comissão de Obras realizou uma diligência até a comunidade do Jardim Bela Vista para avaliar o risco de queda de um muro e de contaminação da água potável. Representantes da Sabesp, da Defesa Civil, da Prefeitura e da comunidade local participaram do encontro. Em reunião ocorrida no dia 27 de outubro, a Comissão de Obras da Câmara de Guarulhos debateu o risco de queda de um muro no Jardim Bela Vista. Na ocasião, foi acertado que a comissão faria uma diligência até o local para avaliar o risco e auxiliar na resolução do problema. A diligência aconteceu no último dia 10 de novembro. A Comissão de Obras foi representada pelo presidente Romildo Santos, do PSD. Também estiveram no local o secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo, representantes da Defesa Civil e da Sabesp, além dos líderes comunitários. O muro em questão foi construído há mais de 15 anos e hoje faz parte da empresa de ônibus Viação Campo dos Ouros. Ele separa o pátio da empresa da comunidade. No entanto, infiltrações causaram avarias. Além do risco de queda, por conta destas infiltrações, os moradores do Jardim Bela Vista também reclamam da possibilidade de contaminação da água potável pela água do esgoto, uma vez que não existe tubulação que separe uma da outra. Romildo explica o que ficou acertado entre a comunidade, a Sabesp, a Prefeitura e a empresa de ônibus. Que, infelizmente, do lado de lá da comunidade, não foi feito como foi feito aqui no cantinho da Monte Carlo, paralela com a empresa, que colocou as canaletas e encaixou as canaletas sem deixar nada pergolar, né, nada passar. O que aconteceu? A água foi filtrando. E as colunas, os ferros, eles estão enferrujados. Né? E o medo da população qual que é? Que não está dando a caída ainda do esgoto. E foi feita uma proposta também pela empresa de ônibus, todo mundo em parceria juntos, de fazer uma tubulação de mais ou menos uns 220 metros, que dá desde lá da Arturo de Azevedo da rua, passando por toda a extensão da empresa de ônibus do muro, até chegar a Monte Carlo, e aí dando uma caída com um tubo de 400 milímetros. A SAR vai dar todo o apoio, como o secretário Bruno disse, com material, até com mão de obra, e a comunidade também vai entrar com a mão de obra, já que é uma viela estreita, né? Então fica difícil o acesso para entrar máquinas. Então eu tenho certeza que no final vai dar certo aí esse grande movimento de trabalho aí para poder resolver esse problema e separar, né, a água do esgoto, ligando direto, ou talvez nos prédios do lado, né, onde já foi feito aí há muito tempo atrás para aquela construtora, uma parte da comunidade, ou se ligando direto na Monte Carlo. O secretário de Administrações Regionais afirmou que a Prefeitura vai ceder material e profissionais para auxiliar na obra e resolver de vez o problema. A Secretaria de Administrações Regionais, nós vamos estar ajudando com a mão de obra, nós vamos colocar 2 ou 3 pedreiros. A Secretaria de Obras vai colocar um engenheiro para acompanhar a obra e ajudar a população, que também vai ajudar. E nós vamos dar todo o material também. Então, todo o material que for necessário de cimento, bloco, areia, pedra, isso daí também a Prefeitura vai ajudar aqui para a gente desenvolver essa obra e solucionar esse problema. Além dos funcionários da Prefeitura e da Sabesp, os próprios moradores da comunidade devem realizar os reparos em um sistema de mutirão. A empresa de ônibus também se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. É igual o sistema que nós temos na Prefeitura. Existe um sistema chamado Mãos à Obra. O que é Mãos à Obra? O Mãos à Obra, a Prefeitura
dá o material, o engenheiro e os técnicos da prefeitura o acompanham e a população coloca a sua mão de obra para poder ajudar como ajudante, né? E o que eles vão fazer aqui é a mesma coisa, eles vão ser ajudantes, né? Então é um mãos à obra que na realidade vai trabalhar com a Sabesp, com a SAR e com a prefeitura junto, é isso. E no próximo bloco, Câmara e secretarias municipais apresentam previsão orçamentária em audiências públicas. A gente volta já já. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadã guarulhense à multiartista Jandilisa Grassano, em solenidade realizada no último dia 4 de novembro. Artista plástica, escritora, poetisa e pianista Jandilisa Grassano recebeu o título de cidadã guarulhense na sexta-feira, 4 de novembro, no plenário Fausto Martello. Paulistana, Jandilisa é radicada em Guarulhos desde 1980, onde manteve o ateliê Escola ICLA, Instituto de Cultura, Ciência, Letras e Artes, e organizou mostras e exposições. No final da década de 1990, foi secretária adjunta de Cultura da cidade na gestão Jovino Cândido. A solenidade contou com a presença de familiares, amigos e também do presidente da Academia Guarulhense de Letras, Valdir Carleto, que sugeriu o título. Ela sempre usou a sua arte para ações de benemerência, né? E eu acho que até mais importante foram as muitas crianças a quem ela deu início na atividade cultural, né? Que ensinou a pegar no pincel, incentivou a criança a rabiscar, a fazer os seus primeiros traços ali na tela, né? Então, eu acho que esse apego às causas sociais são o principal mérito dessa homenagem que ela está recebendo. A amiga Clarice Duarte descreveu uma das ações culturais e sociais de Jandilisa na cidade. Ela pintando no lago da Vila Galvão, permitindo, olha os ciúmes que a gente tem dos nossos aparelhos, né? Permitindo com que as crianças pegassem e pincelassem na obra dela. Doando para essas crianças obra para elas levarem à comunidade, por que não? Autor do projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara em agosto deste ano, o vereador Edmilson do PSOL presidiu a solenidade e entregou o pergaminho à homenageada que, em 2021, passou a ser membro efetivo da Academia Guarulhense de Letras. Por detrás desse título, dessa homenagem, a Jandilisa está a homenagem à cultura da cidade, está a homenagem àqueles que fazem a história da nossa cidade através da poesia, através da música, através da obra de arte, seja uma escultura, seja uma pintura. E a Jandilisa, eu acho que ela consegue ter essa capacidade de ser uma multiartista, né, e de representar tão bem a nossa cidade. Emocionada, a nova cidadã guarulhense disse não estar acostumada à posição de homenageada. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. É um trabalho, eu sei mais homenagear do que ser homenageada. É a primeira vez que eu estou sendo homenageada. É diferente. É estranho, é esquisito, mas é muito bom. É muito bom mesmo. Os gestores financeiros da Câmara Municipal expuseram os números do orçamento previsto para o ano que vem em audiência pública relativa à Lei Orçamentária Anual, a LOA. Em audiência pública relativa à Lei Orçamentária Anual, a LOA, a Câmara Municipal de Guarulhos expôs a estimativa das receitas e despesas para 2023. O orçamento do Legislativo guarulhense é composto por 4,5% da arrecadação tributária efetiva do município realizada no ano anterior. A diretora executiva de Assuntos Financeiros, Priscila Naomi Quinjo, e o gestor de Planejamento Estratégico, Roberto Trota, exibiram um resumo dos números. Para o ano que vem, está previsto um aumento de 17% no orçamento, ou seja, cerca de R$23 milhões a mais, saltando de 135 milhões em 2022 para 158 milhões em 2023. No entanto, por conta de uma supressão de R$10 milhões, o orçamento atualizado em 2022 foi de R$125 milhões.
Assim, mesmo com o crescimento das despesas com folha de pagamento em R$ 5 milhões, a porcentagem geral dessa despesa caiu de 67,5% para 56,6% para 2023. Já para a execução de obras e outras instalações, está previsto um orçamento de quase R$ 14,5 milhões. A audiência pública da LOA da Secretaria da Fazenda foi realizada na última terça-feira. Confira o orçamento previsto para Guarulhos no próximo ano. A Secretaria Municipal da Fazenda apresentou no dia 8 de novembro, no plenário da Câmara, a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA 2023. Além do orçamento, foram abordados o Plano Plurianual 2022 a 2025 e também a revisão da LDO 2023. O presidente da Comissão Especial do Orçamento, Geraldo Celestino, do PSC, conduziu a audiência. O chefe da Divisão de Planejamento Financeiro da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira, apresentou as estimativas para o próximo ano. Em 2023, Guarulhos prevê um orçamento de R$ 7 bilhões e 30 milhões de reais. As principais origens de receitas são os impostos, como o ICMS, com previsão de R$ 2 bilhões e 103 milhões de reais, seguido do ISS-QN, de R$ 1 bilhão e 195 milhões de reais. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, e o assessor Arinaldo Silva questionaram o gestor sobre a estimativa de aumento de receitas de 2022 para 2023, que superou R$ 1 bilhão de reais. Quando a gente projeta 23, a gente já tem conhecimento do cenário real de 22. Então, não mais aquele cenário de 5 bi, mas a gente já vê que a gente vai ultrapassar a receita estimada para 22. Principalmente por ICMS, principalmente por ISS, que são receitas diretamente ligadas à inflação. Então, como a gente bateu uma inflação de 12% esse ano, o efeito é imediato. A inflação do mês reflete no mês seguinte na arrecadação dos tributos, ICMS e ISS. Isso fez com que a gente batesse as metas. Fora isso, tem o esforço fiscal. A Secretaria da Fazenda está chamando 50 fiscais, vários deles já assumiram já no começo do ano, e isso reflete nessas receitas. A vereadora e o assessor também perguntaram sobre as restituições dos valores pagos pela taxa do lixo. O decreto regulamentador, que vai ser quem vai dar o start na devolução propriamente dita, está para ser apresentado nos próximos dias. Está em fase final, já está em fase de parecer, então já a gente vai dar início às devoluções. Como já previsto na lei, enquanto a lei da taxa de resíduos sólidos era vigente, a taxa é devida, pós-revogação os valores serão devolvidos, certo? Então, saindo a regulamentação, que vai dar os detalhes de como, de que forma vai ser feito o pedido, de como vai ser feita a devolução nos detalhes, aí daremos início de fato no processo de devolução, certo? 17 milhões foi o total arrecadado. Obviamente a devolução vai ser bastante inferior a isso. A dívida consolidada do município está estimada em 3 bilhões 125 milhões de reais para 2023. Já o orçamento da Secretaria da Fazenda está previsto em 49 milhões de reais. Os encargos gerais do município, que constituem amortizações de dívidas, pagamento de sentenças judiciais, restituições e indenizações, somam 610 milhões de reais. Também na terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou aos vereadores as previsões orçamentárias para 2023. R$ 1 bilhão 392 milhões de reais é o orçamento estimado da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos para 2023. A estimativa foi divulgada na audiência pública da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano, apresentada no plenário da Câmara no dia 8 de novembro. Os dados foram apresentados pelo diretor financeiro da Secretaria da Saúde, Wanderson Moreno. O gestor estima que os cofres do município contribuirão com 82% de todo o orçamento da pasta, o que corresponde a R$ 1 bilhão 150 milhões de reais. A União com 17% do orçamento e o Estado com 1%. O Wanderson Moreno explicou que há expectativa de que esses percentuais sejam maiores com relação às transferências estaduais e federais. Evidentemente, a gente tem algumas projeções de que podem acontecer ao longo do exercício
de incremento, né? Como a gente chama, incremento em saúde, incentivo para algumas ações, como aconteceram ao longo de 2022, possivelmente elas devam acontecer em 2023. Mas vejam, por conta da mudança de gestores, né, tanto no âmbito estadual quanto do federal, a gente, por cautela, preferiu trabalhar com o que a gente tem certeza, efetivamente, do que vai acontecer e dentro desse princípio de cautela e prudência. O setor que concentra a maior despesa do órgão é o atendimento em média e alta complexidade, com 805 milhões de reais. O segundo setor com maior parcela do orçamento é a atenção primária à saúde, com 329 milhões de reais. Parlamentares, assessores, membros do Conselho Municipal de Saúde e munícipes fizeram perguntas ao secretário de Saúde, Ricardo Rui. Entre os questionamentos, a existência de verba específica para a abertura do Instituto da Mulher. Falta a gente assinar com o governo um termo, né, de cooperação e que o governo estadual, estado e prefeitura, estadual iria mandar 14 milhões e a nossa contrapartida de 4 milhões para poder equipar lá. O custeio mensal para tocar o Instituto da Mulher é 2,5 milhões previsto. Então a gente está vendo em negociação com o governo do estado bancar 50% e a prefeitura 50%. Também foi questionada a reforma do piso do Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso. Nós estamos em vias de contratação, né, fazendo a contratação de uma empresa que vai fazer um laudo estrutural, não só do piso como do prédio, porque aquele prédio você arruma uma coisa aqui, abre um buraco na parede. Então tem que ser feito um laudo estrutural e a obra do piso está prevista para começar em junho de 2023. O secretário de Saúde apresentou ainda a previsão de abertura do novo Hospital Municipal Infanto-Juvenil, que substituirá o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. Em janeiro abre-se a licitação e provavelmente em abril se inicia a obra e a entrega em junho de 2024, por causa do calendário eleitoral. Já a Secretaria de Educação divulgou o orçamento na última quinta-feira. O orçamento da Secretaria Municipal de Educação para 2023 é estimado em 1.641 milhões de reais. O secretário municipal de Educação, Alex Viterali, apresentou as estimativas de receitas e gastos do órgão na audiência pública da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano, que aconteceu no plenário da Câmara no dia 10 de novembro. Os gastos com o pessoal totalizaram 55% do orçamento, ou seja, 902 milhões de reais. Entre as despesas, 44 milhões devem ser gastos com uniforme e mochila e 36 milhões com alimentação escolar e leite em casa. Os 4 milhões de reais previstos para distribuição de ovos de chocolate para os 120 mil alunos da rede de ensino pública de Guarulhos foi questionado pela vereadora Janete Rocha Pietá do PT, que considerou o valor elevado e apontou a necessidade de controle dos níveis de açúcar da alimentação dos alunos. O secretário de Educação explicou a atenção às restrições alimentares. Todos os nossos alunos da rede direta ou indireta receberam, inclusive aqueles com algum tipo de restrição alimentar. Quer seja o diabético, quer seja aquele que tenha qualquer tipo de restrição. Então os ovos foram adquiridos para os alunos que não têm nenhum tipo de restrição e também adquirido para os alunos com restrições alimentares. Nosso cardápio da alimentação escolar, ele é um cardápio balanceado e acompanhado por uma equipe de nutricionistas. Todos os alimentos servidos são com restrições alimentares, inclusive com redução de açúcar. O vereador Geleia Protetor, do PSDB, se manifestou favoravelmente à distribuição de ovos de chocolate. Outro tema abordado pela parlamentar e também pelo assessor Arinaldo Silva foi a destinação dos 97 milhões de reais previstos em investimentos para 2023. Alex Viterali apontou as áreas que pretende atender com o recurso. Dos 6%, nós temos a pretensão de ampliar o número de construções, novas construções, né, de escolas. Temos também a pretensão de ampliar o número de profissionais da rede.
Temos também a previsão de aumentar o número de alunos, o atendimento em período integral dos alunos que nós atendemos. A vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, questionou os investimentos em políticas públicas de inclusão e apontou falta de enfermeiros e estagiários para atender esse público. Nós fizemos também uma contratação recentemente com 300 agentes de apoio à inclusão. Esses agentes ficam com algum aluno, né, com os nossos alunos que tenham algum tipo de deficiência e que necessitam de um acompanhamento próximo desse profissional. Além disso, em alguns casos, nós temos também professores que acompanham, além do professor regular da sala de aula, nós temos em alguns casos professores que acompanham esses alunos. Então, além desses 600 estagiários que eu disse, nós 600 estagiários e 300 agentes de apoio à inclusão. Nós suprimos essa necessidade quando fizemos da contratação com chamamento público e 2 instituições venceram o processo. Nós contratamos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e os agentes de apoio à inclusão. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a psicóloga e ativista social Camila Bittencourt. Acompanhe aí um trecho do meu bate-papo com ela. O que exatamente, qual o papel, o que a nossa casa desenvolve aqui para a cidade de Guarulhos? Ok. Bom, a nossa casa é um lugar muito especial. Nasce aí depois que eu, então, encerro esse ciclo, esse período com as instituições, sobretudo do terceiro setor da cidade, na área do social, e nasce já com esse intuito de ser um coletivo. Embora eu tenha sido a idealizadora ali no início, tive a ideia, mas sempre foi um grupo, sempre foi formado por pessoas, e cada vez mais tem sido assim. Hoje, as pessoas perguntam, mas qual é a nomenclatura, o que é que vocês são, né? E a gente vai caminhando para um lugar de cooperativismo, legalmente falando. Mas a ideia do coletivo é, sobretudo no dia a dia, que exista um lugar de resolução em conjunto, de construção em conjunto, onde todos são ouvidos, onde há um cooperativismo. A gente trabalha também com a economia solidária, que é um outro conceito, onde basicamente as coisas são construídas juntas, né? É nisso que a gente acredita. Hoje a nossa casa não tem nenhuma ligação, conveniamento com nenhum órgão específico e acaba tendo essa liberdade aí dessa gestão mais coletiva e compartilhada. A gente atua em 2 ramos na cidade, que são as artes e as terapias, né? O nome é Nossa Casa, Artes e Terapias. Então, são 2 ramos aí que a gente acha muito importante para a sobrevivência, né? Também é direito e necessário para todo mundo. Então, a ideia é oferecer esse tipo de serviço de maneira acessível para todos, que todos possam alcançar coisas assim, como saúde mental, espaço de lazer, espaço de cultura. Então, é mais ou menos assim que a gente tem atuado nesses anos aqui na cidade. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.